Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado por ter vindo ao nosso encontro diário dos integrados aqui no Canal Rural. Vamos começar com o nosso programa, as notícias do nosso setor. Para começar, você já sabe. O Ministério da Agricultura da China divulgou dados de produção do ano passado e, como era de se esperar, a de carne suína diminuiu muito. Foram 42.550.000 toneladas. 21% a menos que em 2018. É o menor volume em 16 anos. O motivo é a peste suína africana. A Agência de Estatísticas da China também relatou que o rebanho está 27% menor que no ano passado. São 310 milhões de cabeças. Analistas de mercado contestam que esse declínio é ainda maior. E o Brasil abateu nos últimos 3 meses do ano passado 11.870.000 cabeças de suínos, alta de 1,5% em relação ao trimestre anterior. Já em relação ao quarto trimestre de 2018, houve um crescimento de 6,1%. Os dados foram divulgados no fim de semana pelo IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística aqui do Brasil. E você sabe o que é blindagem sanitária? É quando uma região não aceita insumos produzidos em outras áreas, ou quando aceita, o produto passa por desinfecção antes de entrar. O objetivo é evitar a entrada de vírus ou bactérias. Parece fora do comum, né? E realmente é. O Brasil tem a única região compartimentada do mundo para frango de corte. Fica no extremo oeste catarinense e abrange 28 municípios. Eu fui lá conhecer e aproveitei para gravar uma reportagem para você. Quando você está em uma região compartimentada, igual Itapiranga, e vai visitar uma das 295 granjas, prepare-se para ser questionado e obedecer algumas exigências. Por exemplo, seu veículo pode ter que passar por um desinfetante. Já você deve esperar e observar durante 3 dias a própria saúde. Se estiver ok, pode seguir adiante. O senhor sabe por que a gente se interessou em vir para cá? Com certeza, velho. Olhar a minha granja, cara. Eu ouvi falar que granja como essa daqui, com esse tamanho, que tem quantos frangos? 133.500. E com essa estrutura que é totalmente climatizada? Totalmente climatizada. Eu tô curioso e eu acho que o produtor de casa tá mais ainda. A gente pode conhecer? Pô, se estiver dentro das minhas condições aí, podemos olhar. Vamos lá ver que condições são essas? De segurança, imagino. Tem que trocar de roupa, tem que botar calçado. Tudo bem, vamos lá. Inclusive, gurizada, para vocês entrar aqui, vocês vão ter que colocar essa câmera aqui dentro. É um fumegador, onde um pó químico é queimado. A fumaça em contato com nossos equipamentos vai matar todas as bactérias e vírus que possam vir do ambiente externo. Pois é, Flávio. Primeiro vamos ter que registrar a entrada da granja, para ver se tu tá 72 horas com vazio sanitário. Eu não posso ter entrado em nenhuma outra granja antes, ter tido contato com alguma ave? 72 horas. Para não trazer nenhuma doença para cá, Nenhuma doença para cá, isso aí. Tudo bem. E aí depois, se por acaso o senhor tiver algum problema também aqui sanitário, tem um arquivo. Já está registrado aí para nós saber de onde veio o problema, né? Assinei e tá pronto. Então agora vamos entrar para trocar de roupa para entrar na granja. Pois é, Pablo, deixa a sua roupa aqui, lava suas mãos aqui e passa o álcool gel. Lá tem uma roupa com bota para o senhor colocar.
e fique bem à vontade. Pode entrar. Obrigado, pode deixar, senhor Ataídes. Roupas trocadas e descobri que até a água para entrar nessa granja passa por tratamento sanitário. E é importante tratar a água por quê? Mas tem muita segurança, né? Para o frango tomar água tratada não é que nem pegar da fonte direto, né? Então desde de doenças, coisas, bactérias, isso passa por os produtos aqui e acaba com tudo, porque tem o cloro. Né? Então ele recebe uma água totalmente tratada, mais tratada até do que aquela que pode vir de uma companhia de água. Com certeza, pode tomar essa água. Agora eu vou entrar no aviário, então eu tenho que lavar a mão de novo, afinal de contas encostei lá em outras coisas durante esse caminho, né? Lá no tratamento de água, por exemplo, e coloco uma sobrebota que vai ser usada só nesse aviário aqui. Saindo daqui, isso aqui, mais álcool em gel. Isso aí, tu tá pronto para entrar numa viagem. Aqui dentro vocês podem reparar que é um pouquinho escuro, né? Não estranhem, mas tem um porquê, é para não estressar também o animal. Quero apresentar aqui para vocês a Simone, que é veterinária e extensionista que acompanha esses integrados. Simone, o que a gente pode reparar aqui que está dentro desse sistema de compartimentação? Porque parece igual qualquer aviário, né? Então, Fábio, a primeira impressão é que ele é exatamente igual a todos os outros aviários. Porém, a nossa diferenciação é a procedência dos animais, da ração e todos os suplementos que são necessários para a produção das aves. Por exemplo, esse frango, ele provém de uma granja compartimentada de matrizes, que também provém anteriormente de um sistema blindado para as doenças de Newcastle e influenza. A gente tem aqui que a gente pode ver, os animais têm uma cama que passa por um processamento térmico, que isso é uma exigência para poder entrar uma cama para dentro de um aviário compartimentado. A nossa ração, a gente tem também uma ração produzida exclusivamente numa fábrica de ração que passou pela certificação da compartimentação. Então, tudo que tem aqui dentro passa por uma rastreabilidade e a gente consegue identificar perfeitamente qual é a origem. Tantos detalhes garantem a essa região o acesso aos mercados mais exigentes, mesmo que ocorram surtos de doenças no Brasil. O compartimento é uma região onde há um isolamento para que o plantel esteja livre de qualquer doença que possa vir a ocorrer no Brasil, principalmente influenza aviária, que hoje o país é livre de influenza aviária. Mas se por acaso tiver um caso lá no Nordeste? Então, se acontecer um caso no Brasil, fora do compartimento, que é a nossa região, lá no Nordeste, a região de compartimento ela continua exportando para outros países e a região que tem o problema sanitário, ele acaba sendo barrado à exportação. Toda essa história começou há mais de 10 anos e nós vamos conversar hoje aqui no programa com o Paulo Pelissaro, que é especialista em saúde animal e ele participou de toda a implementação desse programa aqui no Brasil. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado. Já parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado. Pode sentar, fica à vontade. Ô Paulo, qual era a necessidade que a gente tinha para se criar um projeto ambicioso como esse? Certo. O Brasil tem vocação de exportador de carnes e carne de aves especialmente. E por isso, desde há muito tempo atrás, começou a se discutir dentro da empresa, dentro do Ministério e da Associação, da BPA, uma maneira da gente reduzir riscos frente a um evento sanitário de relevância para a avicultura. Se por acaso a gente tiver, então, um surto, ali não entra e os mercados sabem que mas pode comprar do Brasil ainda desde que esse produto venha daquela região. Exatamente. É uma área com status sanitário diferenciado do resto do Brasil. Que já é um status muito bom e essa área tem um status acima do restante. E deu muito trabalho para fazer isso, mais de 10 anos, né? Muito trabalho. Foram mais de 10 anos de reuniões, discussões entre empresas, a Associação das Empresas, o Ministério da Agricultura. Teve 2 visitas aí presenciais de uma semana cada uma da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE, com seus representantes aí. Inclusive uma das pessoas aí que é um dos responsáveis pelo Código de Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal.
Isso eu acredito, né, que muitos países ou muitas regiões dentro dos países querem, né? Por que você acha que a gente conseguiu na região de Itapiranga? Dentro do Código de Animais Terrestres da OIE, lá no início dos anos 2000, havia algumas premissas ou algumas ideias de como seria o compartimento, mas não havia o detalhamento de como fazer. Então, o Brasil foi pioneiro, né? Nós fomos pioneiros nisso, de começar a discutir mais, detalhar mais, entender mais como seria um compartimento, como descrever, como legislar, como auditar e certificar o tema. Então, pela necessidade e pela importância do tema, realmente o Brasil se dedicou a ter esse trabalho e proteger ou reduzir riscos dos nossos plantéis. Aham. Pois é, antes eu até te perguntar sobre isso, né, sobre esse risco que pode ocorrer, eu acredito que houve uma mudança muito grande de rotina nas pessoas que trabalham, que não são poucos integrados, que tem ali, né, quase Exato. 300 granjas, São né? mais de 200 integrados. Né? Pois é. Como é que foi trabalhar isso com eles? De rotina, já dentro da empresa, há treinamentos aí de biosseguridade, de manejo, de bem-estar animal e vários temas, né? O grande desafio foi que realmente cada um incutisse na sua rotina, como sua responsabilidade, o compartimento. Cada um tendo no seu dia a dia saber que a partezinha de biosseguridade, né, que é a prevenção que cada um faz, é o que garante no todo o somatório, né, de manutenção da segregação desses plantéis e da certificação como um todo. Porque agora sim essa pergunta, né, quando se tem outras auditorias, acontecem? Elas podem acontecer ainda de tempo em tempo? Sim, acontece de rotina. Tem que acontecer, tanto internas quanto oficiais. Coleta de materiais, inclusive por parte do órgão de defesa do Estado, que é a SIDASC, do Ministério da Agricultura, elas mantêm-se como rotina as auditorias. Pois é, e aí elas querem ver tudo isso, né, dentro dos mínimos detalhes. Exatamente. Né? Nós temos uma rotina prevista pelas INs 18 e 21 do Ministério da Agricultura, que prevê auditorias internas, e além das auditorias internas, tem essas auditorias externas oficiais, e que olham todos a estrutura, os procedimentos, registros, controles e também se nas nossas auditorias internas as não conformidades que foram identificadas foram resolvidas, qual que é a frequência de ocorrência delas, se elas foram importantes, se não foram, se colocaram em risco os plantéis ou o sistema como um todo. Tá certo. A gente precisa fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta sobre essa conversa sobre compartimentação. O Brasil tem a única região do mundo em que há total segurança na produção de frango de corte. Ali, dificilmente entra alguma doença. Daqui a pouquinho tem mais aqui no Ligados Integrados. Estamos de volta com o Ligados Integrados e o tema de hoje é a região compartimentada de Itapiranga, que fica no extremo oeste catarinense. E eu estou aqui no estúdio com o Paulo Pelissaro, que é especialista em saúde animal e foi uma das pessoas que implementou essa região. Paulo, isso significa muito para os mercados externos, né? Por exemplo, a União Europeia reconhece essa região. Exatamente. Dentro do Certificado Sanitário Internacional da União Europeia, que é um documento que é assinado para cada container que sai, né, de produto carne produzido, tem ali uma parte, ali um campo, né, onde o fiscal pode registrar qual que é o compartimento onde foi produzido aquele produto carne, enfim, de onde é que veio, qual que é a origem. E aqui no Brasil, a gente, por acaso, tem estudos para outras regiões como essa? Por que a gente conseguiu ali, né? Foi um trabalho realmente feito com muito afinco. Foram 10 anos de trabalho, né? Isso começou lá em 2007, né? Todo o trabalho foi realizado entre empresa, associação e Ministério da Agricultura, com o apoio da OIE, como eu mencionei. Mas ele é bastante detalhado, minucioso, exige uma série de procedimentos, auditorias, controles, né? E que realmente determina ou necessita ou demanda bastante trabalho, bastante afinco. Eu acredito que com o passar dos anos, né, novas regiões, né, terão essa certificação. Né? É o caminho natural das coisas para o futuro, especialmente no nosso país que tem a vocação de produtor e grande exportador. E muito grande também, né? Muito grande. Cada região é uma situação, né? Exatamente. E vocês trabalham para isso já, não? Há estudos dentro da empresa, sim, para que se ampliem ou se criem novas áreas de compartimento. Não tem nada definido ainda, mas sim é um tema que está sempre em foco aí dentro das reuniões, enfim, dentro das diretrizes aí
da empresa. O que mais atrapalha quando a gente busca uma situação como essa, de compartimentação? Existe uma série de situações aí de estruturais, se você tem outras integrações vizinhas, a questão de controles tem que ser colocados em si, mas é um processo bastante moroso, envolve órgãos públicos também, justamente para os controles nos arredores e também da certificação em si das auditorias, né? Então é um processo bastante burocrático e que demanda muito, mas muito tempo realmente, muito controle e bastante afinco de todos os participantes aí. Não é só um trabalho técnico, né? Não. Veterinário, por exemplo. Ele é técnico, ele é legal, ele é auditoria. Também, né? Porque a gente precisa mais auditoria, ter, né, essa conversa, por exemplo, aqui do nosso ministério com ministérios de fora, todo esse reconhecimento. O Ministério da Cultura com os órgãos estaduais de defesa precisam conversar muito, porque é um trabalho que depende, né, não somente da empresa, dos produtores, do setor privado, mas realmente das auditorias, da certificação, da chancela oficial, tanto do Estado quanto do país. Porque não é algo que é só responsabilidade da empresa, do país, né? Exatamente. E é o Ministério que faz com vocês toda essa normativa. Existe uma instrução. Exato, existem 2 instruções normativas, né, do Ministério da Agricultura, enfim, federais, né, que regem todo o processo. A chancela oficial é do Ministério da Agricultura. Tem vários atores, né? Então, certificado lá do Ministério da Agricultura e tem vários atores no meio aí para conseguir que a gente cumpra com todos os requisitos legais das normativas do Brasil e das premissas definidas no código da OIE para que tenha o certificado em mãos. Então, é bastante detalhado, complexo e trabalhoso. Pois é, o produtor rural tem, inclusive, acesso a isso e ele tem que estudar isso, acredito. Todos os documentos, né, as orientações técnicas, né, às quais os produtores têm acesso, né, elas foram, e os treinamentos que são realizados, né, eles foram desenhados, delineados e embasados, né, na legislação vigente, para poder atender. Então, não diretamente a legislação, mas os procedimentos, controles dos documentos, né, são descritos com base na legislação. Tem algumas curiosidades que a gente pode falar sobre isso, né? Até sei na reportagem, né? Por exemplo, alguém que visita lá a região tem que ficar em um hotel durante 3 dias, a pessoa que vai visitar uma granja, claro, né? Não é para qualquer situação. Para observar se ela está bem de saúde. Isso é verdade. Existem, fora o compartimento na rotina, já existem requisitos de biosseguridade, de saúde animal e quarentena, que a gente chama o ajuste sanitário, para visitantes. E o compartimento tem um a mais, justamente são os 3 dias, como você mencionou, para qualquer processo que vá visitar, você tem que ficar de vazio sanitário. Veículos também? Veículos também, tem que ser veículos exclusivos, né? Transporte de ovos, de pintinhos, de ração, maravilha, tudo tem que ser exclusivo de lá. Inclusive, até os veículos não acessam os aviários. Exatamente. Né? Não entram na granja, tem toda essa cerca, né, ao redor dela. Exatamente. Ele não tem necessidade de entrar, né? Até a ração é tirada dali já por automatização, depois vai para o aviário. Então, tudo para evitar contatos. Tudo para evitar contato, para você segregar aquela população através de biosseguridade de prevenção. E mesmo caminhões de ração, como você mencionou, além de não ter esse contato, de ter a cerca, você tem aqueles exclusivos para tal atividade. Cada produtor tem uma lista dos caminhões que podem chegar até a sua propriedade e a cada veículo que acessa a cada pessoa das autorizadas tem que ser registrado lá. E quando há necessidade de entrar em um processo produtivo, tem que ser feita a desinfecção com registro de quando foi feito, por quem, o desinfetante utilizado, enfim, uma série de controles. Bem detalhado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E quando tiver novidades, por favor, venha para o Ligados Integrados contar para a gente. Com prazer. Tudo de bom. A gente continua nosso programa agora com um outro bate-papo que você gosta muito. Hoje tem previsão do tempo especial aqui no Ligados Integrados. É que a Priscila Paiva está de aniversário. Você bem disse que ia falar. E falou mesmo. Muita saúde, muito obrigada, obrigada. Em nome de todos os produtores do Brasil, que tem muita admiração, respeito muito e gratidão pelo teu trabalho. E olha, é um prazer estar aqui no meu aniversário trabalhando junto contigo, viu, Pablo? Também, um profissional que eu super quanto. respeito. Toda a sua equipe. Um abraço para a Recíproco. Morgana também. Que a nossa editora executiva está lá na suíte. Obrigada, viu, por essa homenagem. Fico feliz aqui de fazer a previsão no dia do meu aniversário. Só não me pergunta a minha idade, hein? Não, jamais. Tá bom. Vixe, eu falaria, viu? Não teria problema. Vamos trocar de assunto, não, porque daqui depois eu teria que falar a minha, aí eu não quero. Mas você sabe que eu sou mais velha que você, né? Acho que tá um pouquinho. Tudo bem. Vamos falar de outra região do Brasil hoje? Sim. Vamos, né, dar destaque para todas elas. Essa semana a gente falou bem, né? Falamos do Sul, falamos do Sudeste, falamos do Nordeste do Brasil. Que tal o Centro-Oeste? Hoje, Centro-Oeste.
Isso. Vamos lá? Vamos lá, a gente tem aqui um mapa que mostra a estimativa de chuva de hoje até 5 dias, né? Então, sempre as pêntadas, explicando para o produtor, para você que nos assiste, é o acumulado de chuva dos próximos 5 dias. Então, você tem aqui, para Mato Grosso do Sul, uma quantidade de chuva menor, 15 milímetros. Entre Goiás e Mato Grosso, alguns pontos com 70 milímetros acumulados, mas já não é aquela chuva tão forte que até caracterizou uma invernada, vários dias consecutivos de chuva e temperatura mais baixa. Isso no início de fevereiro. Já não, a gente não tem mais essa configuração desse corredor de umidade tão intenso para prejudicar, então, os produtores, os pecuaristas, enfim, os suinocultores, tá? Você tem também aqui, em parte de 25 de fevereiro em diante, a chuva se distribuindo de uma maneira bem parecida. Então, com mais chuva entre Mato Grosso e Goiás e um pouco menos em Mato Grosso do Sul. Apenas o norte de Mato Grosso do Sul é que apresenta um volume um pouco maior. E você me pediu uma cidade, eu trouxe para você. Vamos dar uma olhadinha lá aqui. tem Granjas. Granjas, olha só. Tangará da Serra, né? Então, para os avicultores que trabalham por lá, prestar atenção que os próximos dias serão sim de chuva, praticamente todos os dias. Muita atenção para este fim de semana, que o volume é um pouquinho maior, tá? Então pode causar bem agora, né? Bem agora. Então aqui, nesse fim de semana que a gente tem, então na sexta-feira já começa a aumentar o volume, e aí no fim de semana com 28, 30 milímetros acumulados. Depois disso, a virada do mês tem uma tendência da diminuição da intensidade da chuva em Tangará da Serra, mas não da ausência total. A gente vai continuar com pancadas para garantir umidade, para não ficar aquele ar muito seco que prejudica, né, os animais também. Quando você tem uma umidade relativa do ar muito baixa, abaixo de 30%, que já é estado de atenção, viu, Pablo? A gente tem que ficar muito ligado. Então é bom que a gente tenha uma chuva para conseguir aumentar essa umidade do ar. E você vê isso no comportamento ao longo dos dias de março. E também um volume elevado, a exemplo do que a gente mostrou ontem lá para o Nordeste, para a Bahia, Só mais que lá de 300... deve cair quase que tudo num dia só, né? Na verdade, você tem lá tinha Uma lá uma semana, estimativa, né? 2 dias de chuva muito forte. Aqui a distribuição está melhor. Isso que a gente sempre chama atenção. Mais do que a quantidade de chuva, a maneira com que ela é distribuída. Aqui ela tem, olha, são 343 milímetros, é um volume elevado. Com 30 dias. 30 então dias pode com chuva. ficar mais tranquilo você que é do centro-oeste ali do Mato Grosso. Você identificou muito bem. Então, aqui a gente tem todos os dias que vamos ter pancadas e é praticamente todos os dias do mês. Tirando aqui, olha, o dia 22 de março. Tá certo, então. Muito obrigado. E agora vai curtir seu aniversário. Ah, que bom você. Obrigada. Até mais. Até. Tudo de bom para vocês aí também. Tenham um bom dia. Até amanhã, 11h30 da manhã. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.